Sejam bem-vindos à 16ª TPC com professores dos anos iniciais, Diretoria de Ensino Região Centro. Então vamos para a nossa citação. Nas últimas décadas, a demanda pela leitura e pelo domínio da linguagem escrita em nossa sociedade é cada vez maior. Basta abrir as páginas dos classificados em qualquer jornal para que nos deparemos com as exigências colocadas para os profissionais que estão à procura de emprego. É exigido do candidato as mais diversas funções que demonstrem o domínio da língua portuguesa, que seja bom ouvinte, que tenha boa comunicação verbal e escrita, português fluente, boa redação, facilidade de comunicação e um bom texto. Kátia Bracher. Então, nós estamos falando aqui de letramento, e esse conhecimento é muito importante não só para o âmbito do trabalho, mas para a ampliação da participação social. Então, nós precisamos que o nosso estudante aprimore-se, torne-se um cidadão crítico e que seja capaz de agir, demonstrando propriedade do conhecimento. E nós, professores, somos parte desse processo. Então, vamos para os nossos combinados. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. Os materiais referentes a esta formação estão disponíveis para download. Consulte a descrição do vídeo. Objetivos: realizar a devolutiva das reflexões sobre a leitura inicial da 15ª TPC, assim como a importância da prática da leitura e o estudo da reescrita. Divulgar e orientar sobre a inscrição para a 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, FECESP, 2022-2023. Atividade 1. Leitura inicial. Os Gnomos e o Sapateiro. Irmãos Grimm, por Heloísa Prieto. Era uma vez um sapateiro, tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se cansado. Apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço no dia seguinte. De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapatos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando descobrir quem os havia confeccionado. Mas não conseguiu. Era um verdadeiro mistério. Intrigava-o ainda mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais perfeito que ele já tinha visto. O sapateiro ainda estava parado, pensando, com o par de sapatos na mão, quando um freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou-se pelos sapatos e fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vendê-los. Queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua mesa. Mas o freguês lhe ofereceu tanto dinheiro pelos sapatos que ele terminou concordando em vendê-los. Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi se deitar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Os sapatos apareceram prontos e em seguida veio um freguês que os comprou por um preço altíssimo. E assim, os dias se passavam e o sapateiro se tornava cada vez mais rico. Até que Eide, sua mulher, sugeriu: precisamos descobrir o que está acontecendo. Em vez de ir dormir, vamos nos esconder atrás da porta e espiar. À meia-noite, em ponto, surgiram 2 graciosos gnomos. Completamente nus, sentaram-se na mesa de Peter com tanta rapidez que ele e sua mulher não conseguiam enxergar os movimentos de suas mãos. Eide ficou encantada com os gnomos. Eles nos ajudaram, agora estamos ricos, disse. Mas os 2 homenzinhos caminhavam pela noite nus, passando frio. Isso não é justo. Vou costurar roupinhas lindas e confortáveis para dar de presente a eles. Naquele dia, ela passou a tarde trabalhando, e depois do jantar, o sapateiro e sua mulher colocaram as roupas novas ao lado do couro, em cima da mesa da oficina. Mais uma vez, esconderam-se atrás da porta para ver o que fariam os gnomos.
Os homenzinhos dançaram e cantaram, felizes com o presente. E a canção dizia mais ou menos assim: agora que somos elegantes e lampeiros, para que sermos ainda sapateiros? Desse dia em diante, os 2 gnomos nunca mais voltaram, mas mesmo assim, Peter, Eide e os filhos que vieram a nascer viveram com muita sorte, saúde e fortuna. Olá! Hoje, dando continuidade à nossa formação, vamos abordar o tema sobre leitura e o processo de reescrita, conversando um pouco sobre as respostas dadas no formulário, reiterando alguns pontos que colaboram com o trabalho do professor e interferem positivamente no processo de aprendizagem do estudante. Na última formação para os coordenadores, eles nos solicitaram que o estudo realizado por meio do formulário fosse feito dentro do tempo determinado de 45 minutos de ATPC, para facilitar as respostas, né, e essa interação. Nós atendemos esse pedido. Então, recebemos resposta da maioria das escolas. Infelizmente, não houve possibilidade para que todos os professores respondessem, mas nós queremos agradecer pela participação da maioria e esperamos que em uma próxima todos consigam participar para que a gente possa conhecer cada vez mais as potencialidades de cada um e colaborar para fortalecer o conhecimento de todos. Bem, tudo começa com a leitura. A referência à leitura que o estudante tem, muitas vezes é o professor, e só conseguimos ocupar esse papel de modelo leitor se desenvolvemos em nós o gosto pela leitura, compartilhando procedimentos que são observados e aprendidos. 85% dos professores que responderam trabalham a leitura de leite com frequência, e isso é muito bom, porque é um sinal de que reconhecem seu papel de modelo leitor, assim como a necessidade do estímulo precoce do hábito de leitura, promovendo a interação do estudante com os mais diversos gêneros. Reiteramos aqui a necessidade de realizar o planejamento das ações pedagógicas para que momentos como esse sejam frequentes. Só conseguimos ocupar esse papel se desenvolvermos o gosto pela leitura em nós. Embora as respostas enviadas nos mostrem uma boa compreensão da maioria dos professores em relação à importância da leitura de gêneros diversos, precisamos ficar atentos para não reduzir essa importância da leitura, imaginando que será útil apenas para que a criança aprenda o som de novas palavras ou se interesse pela história. O trabalho com leitura é muito mais abrangente, como veremos a seguir. Aqui estão algumas das respostas enviadas por vocês. A leitura de gêneros diversos, ela desenvolve a escuta, aguça a imaginação, amplia o vocabulário. Também proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Possibilita o conhecimento de diferentes gêneros e suas estruturas. Aproxima a criança do universo da escrita. Perfeito! O trabalho com a leitura, ele desenvolve competências e habilidades em nossos estudantes, como a capacidade, por exemplo, de se posicionar diante daquilo que leem, de localizar informações explícitas e também as informações que estão subentendidas, compreender também a intenção do autor. Claro que é um processo e o estudante não descobre isso só ouvindo histórias. É o trabalho desenvolvido por você, professor, que possibilita esses saberes, desenvolvendo momentos de reflexão, colaborando com a formação do senso crítico. De acordo com Katia Bracken, ao lermos, fazemos uso de algumas estratégias que precisam ser consideradas. Essas estratégias são realizadas por todos nós,
elas se referem à capacidade de ativarmos o conhecimento prévio que temos sobre todos os aspectos envolvidos na leitura. Além disso, o conhecimento sobre o assunto, gênero, portador, onde o texto foi publicado, a época, o autor, além também da estratégia de antecipação de informações que podem estar contidas no texto a ser lido, a realização de inferências quando lemos, a localização de informações presentes no texto, o movimento de conferirmos as inferências e antecipações, de forma a validá-las ou não, de sintetizar as informações e estabelecermos relações entre os diferentes segmentos do texto, relacionando tudo o que o texto nos diz e o que outros textos já nos disseram com aquilo que sabemos da vida, do mundo e das pessoas. Nós podemos ter vários objetivos que podem orientar nossa leitura. Entre eles, construir repertório temático ou de linguagem para produzir outros textos, que é o foco do nosso estudo. Ter clareza dos objetivos que orientam a nossa leitura nos possibilitará selecionarmos os procedimentos mais adequados para realizá-lo. Ao ler as respostas sobre como a leitura contribui para o aperfeiçoamento da produção de textos, notamos que há um consenso de que a leitura realmente é importante no processo de escrita de textos. Selecionamos, então, duas respostas que representam o que foi registrado pela maioria. A primeira resposta mostra a importância do repertoriar, do modelo leitor, e diz que a leitura contribui para que a criança desenvolva a criatividade, amplie o vocabulário e adquira o gosto pela leitura. Mas também diz que quando a criança precisar produzir a escrita, vai ficar muito mais fácil, porque ela vai ter um repertório de gênero, um repertório de vocabulário para que ela consiga fazer o seu texto. A segunda resposta fala sobre a leitura contribuir para que a criança consiga perceber características dos personagens, identifique marcadores temporais, desenvolva a imaginação e a criatividade e conheça novas palavras que poderão fazer parte do texto que ela vai escrever. Mas lembrando, professor, que isso só é possível com a sua mediação. As 5 operações indicadas no gráfico são fundamentais no processo de produção de textos. A primeira é a contextualização, que consiste em recuperar o contexto de produção definido para o texto. A segunda é a elaboração e tratamento do conteúdo temático, que no caso da reescrita, seja ela do texto todo ou parte dele, já está definido. Depois temos a planificação, que diz respeito à organização do texto, em que ordem os acontecimentos virão e de que maneira vão se articular. A textualização trata da elaboração dos enunciados e a organização linear, considerando a progressão temática, coesão, coerência entre as partes e das partes com o tema. E isso diz sobre o emprego dos recursos da língua, a paragrafação, pontuação, organizadores textuais, compreensão do sistema de escrita e a ortografia. A revisão do texto ela é processual, porque enquanto escrevemos, relemos a parte produzida e a ajustamos. Revemos o trecho anterior e ajustamos a parte que estamos produzindo. Depois disso, ainda temos a revisão final em função do texto inteiro. No processo de produção de textos, todas essas operações estão envolvidas e são realizadas. Vamos falar um pouco da escrita em si, do ato da escrita. Ao produzir textos, nós precisamos levar em consideração a finalidade,
os interlocutores e a situação em que essa comunicação acontece. O ato da escrita é uma atividade intencional e cada texto tem um objetivo determinado. Precisa fazer sentido. Pensar nas condições didáticas da escrita é essencial. Nós temos que pensar: do que vai se tratar o texto que eu vou escrever? Qual o conteúdo temático? Que gênero eu vou usar? Poesia? Conto? O que eu vou escrever? É um trava-língua? É uma cantiga? Uma crônica? E para quê? Para que eu vou escrever? Qual a função comunicativa? Eu vou fazer um texto para convencer alguém sobre minha ideia? Para despertar uma curiosidade? Para divertir? Para quem eu vou escrever? A quem esse texto se dirige? E onde ele vai circular? Qual o portador do meu texto? Ele é físico ou virtual? Tudo isso tem que ser pensado quando a gente se propõe a escrever um texto e principalmente quando você vai pedir para o seu aluno escrever um texto. Ele precisa saber as condições didáticas dessa escrita. Que gênero ele tem que escrever, para quem ele vai escrever, onde vai ficar esse texto, qual a função do texto, que tema que ele vai usar. Tudo isso tem que ficar claro. Agora um exemplo prático. A reescrita, como vocês já sabem, ela pode ter o objetivo de reescrever todo o texto, trechos específicos ou o seu final. Vamos realizar o desenvolvimento da atividade de reescrita com o conto da leitura inicial. Vamos desenvolver a atividade como se estivéssemos em sala de aula, seguindo as etapas para realizar a reescrita. Iniciamos o trabalho de reescrita com a organização dos episódios da história que ouvimos. Esses fatos, eles devem ser listados na ordem em que ocorrem na história, para que se consiga lembrar de toda a parte importante que a história tem e, principalmente, seguindo a ordem em que esses fatos ocorrem, nós conseguimos garantir a coerência do texto. Após a lista de episódios, é importante grifar as palavras que podem ser utilizadas em suas escritas, como, por exemplo, os marcadores temporais. Certa noite, de manhã, à meia-noite. Isso vai enriquecer a sua produção. Um bom recurso para evitar a repetição dos nomes é fazer uma lista das palavras que o autor utilizou para substituí-los. Assim, o texto fica mais agradável de ser lido. Verificar como a autora registrou os verbos também é uma boa estratégia para realizar o estudo da gramática no próprio texto. E, finalmente, a lista das palavras novas que vão ajudar a enriquecer ainda mais o nosso texto. Enfim, essas são as etapas para que a gente consiga produzir uma reescrita. Cada etapa apresentada é importante para que o desenvolvimento da atividade seja concluído, mas não devemos esquecer de que toda etapa deve ser mediada por você, professor. Bom dia a todos e todas, meu nome é Rosinês, eu sou o PEC de Ciências da Natureza aqui da Diretoria de Ensino Centro e eu vou participar aqui da TPC de vocês hoje, peço licença, e vou apresentar a atividade 3, que vamos falar sobre a 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, a 9ª FECESP. Então, nosso objetivo aqui é divulgar e orientar sobre a inscrição
para a 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que iniciam este ano, já iniciaram, né, as inscrições já estão abertas, ela inicia esse ano e vai finalizar no ano de 2023. Então, para começar a nossa conversa, eu faço um questionamento, né? O que é a pré-iniciação científica? Como que vocês entendem essa pré-iniciação científica nos anos iniciais e como que ela pode contribuir com o ensino e com a aprendizagem, utilizando o nosso próprio currículo do estado de São Paulo? Bom, trouxe aqui para embasar, para justificar a pré-iniciação científica no âmbito da Secretaria de Educação para os anos iniciais, né? A Resolução 67 de 2018, que institui o Programa de Pré-Iniciação Científica e Empreendedorismo no âmbito da Secretaria de Educação. Então, não é uma coisa nova, já é uma resolução de 2018 e trouxe um trechinho do artigo 1 dessa resolução que mostra que a finalidade desse programa é promover a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver as potencialidades empreendedoras dos estudantes das escolas da rede estadual de ensino. E no seu parágrafo 1º, diz que as ações do programa, né, está em consonância com o Programa Educação Compromisso de São Paulo, no qual está o nosso currículo, e visa despertar e ampliar o interesse dos estudantes pelas atividades acadêmicas desenvolvidas no contexto escolar. E com isso, né, vai melhorar o desempenho desses estudantes nas avaliações internas e externas, a sua participação em concursos acadêmicos, nacionais e internacionais, e assim como também estimular, né, o prosseguimento dos estudos. Essa resolução, ela está disponível para vocês lá no Para Saber Mais, e ela detalha bastante todos os objetivos do programa de pré-iniciação científica. Esse programa de pré-iniciação científica, ele é dividido em educação científica e educação empreendedora. Trouxe aqui 2 objetivos de cada um desses 2 campos. Lá na legislação vocês vão ter acesso a todos os demais. Por exemplo, no campo da educação científica, tornar o processo de ensino-aprendizagem mais diversificado, dinâmico e personalizado. Personalizado na medida em que os próprios estudantes elaboram seus projetos autorais. E um outro objetivo, potencializar o desenvolvimento de atividades baseadas no ensino pautado na investigação e na resolução de problemas. No campo da educação empreendedora, por exemplo, disseminar a cultura empreendedora nas escolas públicas e propor conteúdos programáticos e práticas sobre empreendedorismo nas atividades complementares que integram o currículo. Justificando um pouco mais, trouxe aqui a relação da feira com as competências da Base Nacional Curricular, que foram reiteradas pelo currículo. Destaco 3 dessas competências: a competência 2, que fala da metodologia científica, incluindo a investigação, a proposição de hipóteses; a competência 4, que fala da utilização das diversas linguagens, a verbal, a não verbal, utilizando linguagens artísticas, matemáticas, científica; e a competência 7, que traz a questão da argumentação, a argumentação com base em fatos, em dados, em informações confiáveis, para formular, negociar, defender ideias com pontos de vista, tomar decisões que respeitem os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo sustentável, né, no âmbito local, regional, global, se posicionando eticamente com relação ao cuidado de si e cuidar dos outros e cuidar do planeta. Então, todas essas competências estão relacionadas com os objetivos da Feira de Ciências. Relembrando aí os fundamentos do currículo e que também estão relacionados com os objetivos da Feira de Ciências, né, quando fala da educação integral, quando fala do desenvolvimento das competências e habilidades, quando fala do multiletramento, né, a questão da alfabetização
dos nossos estudantes não basta apenas conhecer, saber ler e saber escrever, mas é preciso fazer intervenções na sociedade, e isso começa desde pequeno, né, dos nossos alunos do ensino fundamental, anos iniciais. Um outro fundamento aí é a questão da avaliação a serviço da aprendizagem, a inserção dos nossos estudantes no mundo da tecnologia, da informação e da comunicação, não apenas como consumidores de tecnologia, mas também como produtores de tecnologia. E a questão do projeto de vida, né? Que muitas vezes os nossos estudantes, eles iniciam desenvolvendo esses projetos e aprofundam seus conhecimentos numa determinada área que gostam e que pretendem seguir mais à frente na sua vida acadêmica ou no mundo do trabalho. Bom, aqui os símbolos, né, das feiras. Ela começou com o ensino integral apenas, o ensino médio, e depois foram acrescentando outras escolas, outros segmentos, e agora nós estamos na 9ª edição. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do regulamento. A partir de agora eu passo a detalhar o regulamento. Ele está linkado aqui nesse slide, é só clicar que vocês terão acesso a todos os detalhes. Então, começando por definir o que é a Feira de Ciências, né? Ela é uma ação pedagógica e ela visa estimular e promover a formação dos estudantes, né, da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, das ciências humanas e sociais aplicadas, das linguagens e da matemática, inserindo esses estudantes no contexto da pré-iniciação científica. Trago aqui um histórico de todas as feiras, iniciando em 2013, com as escolas do programa Ensino Integral e somente escolas do ensino médio, seguindo por 2014 e 2015. A partir do ano de 2016, a feira passou a iniciar no ano corrente e finalizar no ano seguinte. Aqui em 2016 e 2017, foi incluído a questão de os projetos terem a preocupação de ter uma extensão social. Depois, seguindo 2017, 2018, quando começaram as disciplinas do Inova, a feira, então ela passou a fazer parte do movimento Inova. Em 2018, 2019, ela fez parte do movimento Inova, e nesse ano de 2018, 2019, foi incluído as ciências humanas. No ano de 2020 e 2021 foi incluído os desafios matemáticos. Nesse ano a feira foi virtual, ela não deixou de acontecer, mas ela foi virtual. No ano de 2021, finalizou este ano de 2022, lá no Parque do Ibirapuera, onde teve toda uma apresentação e os finalistas puderam compartilhar com o público os seus projetos. E este ano nós já iniciamos em setembro as inscrições para a próxima feira, que vai finalizar em novembro de 2023. E a novidade para esse ano é a inclusão da área da linguagem e os anos iniciais. Então, a feira ela tem uma fundamentação, né, que está presente nas 3 etapas do processo de aprendizagem do currículo paulista. Então, primeiro é a participação ativa dos estudantes nos projetos. Segundo, são as temáticas que dialogam com o contexto da escola e a realidade do estudante. E terceiro, né, que os projetos eles não se limitam a experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas eles envolvem também as percepções do mundo real e são projetos autorais realizados pelos estudantes. Basicamente, então, a feira ela é composta por projetos de pré-iniciação científica em qualquer uma das áreas de conhecimento e pelos desafios matemáticos. E reiterando, então, que esses projetos precisam ter articulação com a realidade dos estudantes, devem ser construídos com base na resolução de problemas
e ter como princípio interferir positivamente no contexto, trazendo algum benefício para a escola ou para a sociedade. Quando a gente fala em pré-iniciação científica, é importante a gente relembrar o conceito, né? Por que chamado de pré-iniciação científica? Na universidade nós chamamos de iniciação científica e na educação básica chamamos de pré-iniciação científica, né? Onde os estudantes, aí, apoiados pelos conteúdos e pelas vivências escolares, eles produzem os próprios projetos de pesquisa e trabalham utilizando a metodologia científica. Aqui nesse slide também eu coloquei esse livro, né, da própria Secretaria de Educação, que faz parte do programa de ensino integral. Esse material é um material de apoio do programa de ensino integral, mas eu coloquei aqui como um material de pesquisa para os professores, um material para aprofundar um pouquinho o trabalho com pré-iniciação científica. Relembrando então o que é a metodologia científica, quais são as etapas da metodologia científica. Ela sempre parte de uma observação, e essa observação do contexto, observação da realidade local, daquilo que incomoda, né? E para poder definir um tema. Definindo esse tema, precisa também definir a questão problema, o que vai perguntar para esse tema, né? O que vai ser o ponto de partida da pesquisa. E esse momento é um momento essencial, principalmente nos anos iniciais, onde os estudantes ainda não desenvolveram uma autonomia suficiente para caminhar sozinhos, vão precisar bastante do apoio dos professores. Partindo daí para a proposição de hipóteses, escolha da metodologia de pesquisa, os referenciais teóricos que vão ser estudados para poder desenvolver essa pesquisa, a análise das evidências, a análise desses resultados e as conclusões, e como que essas conclusões serão comunicadas para o público. Então, como eu disse anteriormente, a problematização é o ponto-chave de todo o projeto, porque vai direcionar toda a pesquisa. Então, é importante refletir, junto com os estudantes, né, a escolhida temática, o que podemos pesquisar a respeito dessa temática, que pergunta podemos fazer para nos ajudar. Delimitar a amplitude da pesquisa também é importante, e relacionar essa amplitude com um cronograma, com o tempo disponível para que todas as etapas do processo possam ser executadas com qualidade. Aqui eu trouxe para vocês as categorias. Vocês estão inclusos aí na categoria Mirim, que são estudantes do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Tem a Júnior, que vai do 7º até o 8º ano, e a Master, que vai a partir do 9º ano, o ensino médio, e a EJA também. E todas as áreas do conhecimento, como a gente já vem falando também. Então, as ciências da natureza, as ciências sociais e aplicadas, os desafios matemáticos e a área de linguagem. E aqui a gente pode falar também dos estudantes da educação especial. Não tem temática específica para esses estudantes da educação especial. Eles vão fazer parte dos grupos de estudantes das salas, dos temas gerais, os temas que forem escolhidos por eles. Bom, então quem pode participar, né, em 2023, estudantes que estejam matriculados nos anos iniciais, somente o 4º e o 5º ano, em 2023. Isto significa que os estudantes da terceira série podem ser incluídos. Eles começam os trabalhos esse ano, mas o professor e os estudantes só vão fazer a matrícula deles, ou a inscrição, melhor dizendo, deles no ano de 2023, porque aí eles vão estar no 4º ano. Quem pode orientar ou co-orientar? Então, lembrando que os projetos, eles são orientados por um professor, e pode ter um segundo professor que a gente chama de co-orientador. No caso dos anos iniciais, o professor regente, ou os professores especialistas, né, o professor de educação física, de arte e o professor de sala de leitura.
Pode haver, então, um orientador e um co-orientador, como eu já falei, né? E o professor de sala de leitura, ele sempre vai estar envolvido, porque ele também vai ser responsável por orientar a questão da pesquisa, dos referenciais teóricos, né? E a pesquisa dos estudantes. A novidade da feira é o que nós chamamos de CEP. O que é o CEP? É um Comitê de Ética e Pesquisa na Escola. Então, esse comitê, ele vai fazer análise dos projetos, principalmente projetos que envolvam seres humanos, no caso de entrevistas, né? O que perguntar, o que pode perguntar, o que não pode perguntar, de forma que as pessoas não fiquem ofendidas e não se sintam prejudicadas ou se sintam desconfortáveis, né? A questão, quando projetos envolvem animais, tá? Em qualquer área de conhecimento, essas pessoas vão dar um parecer favorável ou não, vão sugerir adequações. Tá? Então, quem pode fazer parte do CEP, né? Quem deve fazer parte? Um educador da unidade escolar, um representante da administração, que pode ser o diretor ou pode ser o vice-diretor, o COI, né? Que nós chamamos agora, um professor especialista, né? Da área de conhecimento, de qualquer uma das áreas, e um estudante também, que pode ser um estudante gremista ou um estudante que já participou de alguma feira. No caso dos anos iniciais, é o primeiro ano, né? Então, aqui a gente sugere que seja um estudante gremista. Bom, aqui como que os alunos vão fazer os registros, né? Então, isso não é uma novidade, tá? Mas, para os anos iniciais, tudo acaba sendo uma novidade, porque é o primeiro ano de participação. Então, cada projeto, né? Cada grupinho de 3 estudantes, eles terão um diário de bordo. Esse diário de bordo é um caderno, uma caderneta, onde eles vão anotar tudo o que eles fazem, né? Ele é colaborativo, todos os participantes do grupo podem fazer registros nesse diário. Então, tudo que ele marca, se ele marca uma conversa, uma entrevista, se ele vai à sala de leitura, ou se ele pesquisa em um livro, uma revista, se ele vai para algum lugar, né, fazer uma visita, então tudo vai ser anotado ali naquele caderninho. Então, ele é colaborativo, tá? E também, ao invés de ser um diário de bordo, pode ser também por meio de um texto multimodal. Para os anos iniciais, acho que o diário de bordo acaba sendo um pouco mais fácil, né? Então, o texto multimodal, ele pode usar textos de diferentes linguagens, pode usar a tecnologia, né, fazer um portfólio, fazer um portfólio online, mas de forma que todo o processo seja registrado também pelos próprios estudantes. Bom, já entendi o que é uma pré-iniciação científica, já entendi o que é metodologia científica, o agrupamento dos estudantes, né, o diário de bordo. Agora vamos ver então como é que a gente faz para fazer a inscrição. Bom, ela é composta por 3 fases, né? A fase 1 é chamada de fase regional, e aí cada unidade escolar irá inscrever os seus projetos, né? E na diretoria de ensino, de acordo com as orientações que nós estamos dando agora, né? Essa fase vai do dia 1 de setembro, né? Como eu falei para vocês, ela já começou, mas o trabalho pode ser inscrito, né? O projeto pode ser inscrito até dia 23 de junho de 2023. Aí vamos para a fase 2, né? Que é a seletiva estadual. Então, do dia 1 ao dia 15 de agosto, a diretoria de ensino, ela vai inscrever os projetos selecionados de acordo com o número de vagas que nós temos aqui na diretoria de ensino, que eu vou apresentar para vocês depois, né? E próxima data, nós vamos enviar, né, o formulário das inscrições para a secretaria. Aí, então, como eu falei para vocês, as vagas, nós vamos ter 4 vagas de ciências da natureza, 4 de ciências humanas e sociais, 4 de desafios matemáticos, 4 de linguagens, tá? Nas categorias Master, Júnior, Mirim e Especial, tá bom? Então, no total, nós vamos ter 16 trabalhos que nós vamos poder inscrever. Aí vamos para a fase 3, né, que é a fase final, onde os trabalhos serão selecionados lá na Secretaria de Educação, tá? No dia 6/10 de 2023, eles vão divulgar, né, quais trabalhos foram selecionados. Eles vão divulgar 15 projetos de cada área de conhecimento, 15 projetos na categoria Mirim, que é a categoria que vocês estão incluídos, ok?
E aí vão somar então 75 projetos, e esses projetos que forem para a final, eles vão participar então lá em novembro de 2023 da premiação final. Aqui então, 15 projetos da categoria Júnior e Master, 15 projetos de Ciências da Natureza, 15 de Ciências Humanas, 15 de Desafios Matemáticos, 15 de Linguagens e 15 projetos da categoria Mirim em qualquer uma das áreas de conhecimento, que é onde vocês estão incluídos, somando 75 projetos que vão para a finalíssima lá em novembro. Aqui a documentação que precisa ser enviada para a diretoria de ensino para que a inscrição seja efetivada. Então, a ficha de inscrição, alguns anexos, o projeto básico, o banner, o vídeo e a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, que a gente chama de CEP. Então, aí onde está escrito clique aqui, vocês têm acesso a todos os anexos, todas as orientações, o modelo do banner, o modelo do vídeo, as orientações para fazer o vídeo e todos os documentos que vocês precisam mandar para a diretoria de ensino. Bom, aqui algumas dicas importantes, Nos anos iniciais, o professor ele vai ter um papel fundamental, pois os estudantes ainda não têm autonomia suficiente para fazer todas as etapas sozinhos. Então, o professor ele vai ter um papel de orientador, de mediador, ajudar na divulgação, tanto da feira, ajudar como escriba, mas o estudante ele deve participar de todas as etapas, tomar todas as decisões. E o que é importante considerar para envolver os estudantes? É importante considerar o contexto, é importante considerar a realidade, a curiosidade e o que incomoda naquele momento ou naquele local, certo? Identificar e decidir qual será a contrapartida social a partir da pesquisa. Então, sempre pensando que esse projeto de pesquisa, ele tem uma função. Ele precisa ter uma contrapartida social que seja bom para a escola, que seja bom para os estudantes, que traga benefícios para a coletividade. E quais os benefícios, quais as aprendizagens que a feira, a metodologia da feira vai trazer para os estudantes? O envolvimento deles no fazer científico, aprender a fazer ciência, o desenvolvimento desse olhar científico, as interações discursivas que eles vão aprender também, por meio de diálogos, por meio de debates entre os pares, com outros estudantes, e debate com os próprios professores, com os professores orientadores e co-orientadores. Aprender a divulgar as suas ideias, de forma oral, de forma escrita, aprender a argumentar, e com isso desenvolver a autonomia, construir essa autonomia que a gente tanto espera para os nossos estudantes. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, me disponibilizo a esclarecer outras que possam ter ficado e espero sinceramente que vocês divulguem essa feira nas escolas de vocês, que vocês conversem com os estudantes, que façam um levantamento junto com eles dos problemas, do que eles gostariam de trabalhar, de desenvolver um projeto, que construam junto com eles esse projeto e que se inscrevam para que a gente possa realmente ter aqui representantes da diretoria de ensino, tá? E deixo aí para vocês que todo conhecimento é a resposta de uma questão. Para saber mais, no próximo slide estão as referências dos materiais utilizados nesta formação. Nos próximos slides, deixamos para uma leitura autônoma os informes da semana com assuntos de extrema importância. Como ponto de atenção, sinalizamos a Resolução SEDUC 81, de 19/10/2022, que dispõe sobre o sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo e a aplicação dos instrumentos de avaliação externa de 2022.